que existe uma frase clássica, que é utilizada muito do NA, que diz assim: se você deseja resultados diferentes, você também tem que ter reações diferentes. Porque se a gente sempre faz a mesma coisa, a gente sempre vai ter o mesmo resultado. Então, se você tem a consciência de saber que, poxa, eu sempre faço isso e sempre vai me dar aquele mesmo problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha reação. Eu tenho que identificar o que eu estou fazendo e fazer diferente. Fazendo diferente, você vai ter consequências diferentes. Entendido. Outro fenômeno psicológico que eu queria conversar com você é o Fear of Missing Out, o FOMO. O que é o FOMO, né? O FOMO é aquele medo de não participar do que está acontecendo, que é uma coisa que, para quem trabalha com assessoria financeira, eu sinto que atrapalha muito alguns investidores. Como que acontece isso? Eu tenho lá, a gente fez uma carteira de investimentos bem alinhada com os objetivos e perfil do nosso cliente, e ele está seguindo bem, fazendo os aportes dele frequentes, investindo de acordo com o risco que ele aguenta e que ele pode naquele momento. Só que aí surge aquele amigo que fala, olha, eu estou investindo no investimento X, o da moda atualmente é criptomoeda, mas cada época tem um da moda, e às vezes é uma pirâmide financeira, às vezes é uma fraude, a gente vê de vez em quando. Então aparece aquele cara, tem um amigo meu que diz que está ganhando 10% ao mês nesse investimento aqui, a gente claramente vê que é uma pirâmide, mas mesmo assim a pessoa fica tão tentada que ela não consegue não investir naquilo. Como é que você enxerga isso? Como é que a pessoa faz para controlar esse medo de não ficar fora de um investimento? Sim. Como a gente falou, muito mais do que seres racionais, nós somos seres biológicos. E se a gente entender um pouco a nossa biologia, nós somos considerados como criaturas ou animais gregários. Animais gregários significa que a nossa força ela está muito mais atrelada à nossa vida social. Diferente de um animal territorialista, como um urso, um tigre, que eles vivem só e que toda vez que algum outro ser que seja semelhante a eles entra dentro do seu território, aquilo gera um embate, um combate, uma situação desagradável. Para nós não, nós somos criaturas muito parecidas com abelhas, formigas, que a nossa verdadeira força ela está no coletivo. Então, todo ser humano que consegue perseverar, crescer, evoluir e se manter são aqueles que tiveram as suas habilidades sociais muito bem trabalhadas, delimitadas, definidas. Então, se você é uma pessoa que é aceita socialmente, aquilo aumenta a sua chance de sobrevivência. Se você é uma pessoa que é rejeitada socialmente, isso faz com que você tenha uma chance de sobrevivência reduzida. Se você é aquela pessoa que agrada, é elogiada, reconhecida e valorizada, significa que você pode contar com um número muito crescente de outros membros da sua espécie que, em uma situação de dificuldade, vão ao seu socorro, assim como você vai ao socorro desse grupo. Então, nós estamos o tempo inteiro fixados na ideia de que nós temos que ser interessantes para a maioria. Aí que tá. Essa tendência básica, quase que de sobrevivência nossa, diz que se todo mundo está fazendo uma coisa, significa que você tem que fazer também. Por quê? Primeiro, para você ser aceito. Segundo, porque isso te dá uma ideia de que o cardume, a manada, é o lugar mais seguro. Porque se a maioria está fazendo, significa que também é importante que você faça. É que nem quando a gente vai numa festa e você tem a sensação de que você é o único que está utilizando um tipo de roupa diferente da maioria. Isso nos faz muito mal. Então, quando você está conversando com 10 pessoas, e essas 10 pessoas que você está conversando, elas têm uma ideia diferente da sua. Por mais que a sua seja muito mais fundamentada, por mais que a sua ideia tenha todos os requisitos necessários baseados em evidências, pesquisas, se aquelas outras 9 pessoas estiverem convictas, você vai ser o elo mais fraco. Então, incrivelmente, nós vamos ser tendenciados a acabar aceitando a ideia daquelas 9 pessoas, por mais que muitas vezes elas estejam equivocadas.
E tudo isso vem exatamente dessa sensação que nos incomoda de que se eu não estou seguindo a maioria, eu estou errado. Então, o sujeito que consegue ter o domínio a respeito desse impulso básico de que se a maioria está fazendo, eu também tenho que fazer, é uma pessoa que tem um autoconhecimento, um autocontrole muito grande. Então, muito mais do que se conhecer, é muito bom a gente também conhecer quais são os impulsos filogenéticos, ou seja, aquilo que está atrelado à nossa forma humana, que vai fazer com que eu sempre tenha uma tendência a seguir determinada regra social. Então, isso que você falou é algo muito claro. Se eu tenho uma percepção de que todo mundo está sendo beneficiado por determinado fator, se eu não estiver agindo da mesma maneira, eu estou perdendo uma oportunidade. E aí eu posso ser rejeitado, ridicularizado pelas pessoas, então é importante que eu também aproveite aquilo. Espero que você tenha gostado desse corte. Acompanhe o podcast do Shark Talks. Você tem disponibilidade dele no Spotify e no YouTube. Um grande abraço.